Boa tarde, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Meu nome é Paulo Gouveia, sou diretor do Pearl Life Ministries no Brasil. O Ministério Pearl Life começou nos Estados Unidos com o pastor Steve Gallagher. Muitas vezes pelo nome dele, as pessoas não reconhecem, mas pelo livro, eles conseguem lembrar, que é o livro de aconselhamento bíblico em distúrbios da sexualidade mais vendido no mundo, que é No Altar da Idolatria Sexual. Então ele fundou em 1986 um ministério lá nos Estados Unidos, já está caminhando aí para quase 40 anos, nessa pegada de pureza sexual. E pela misericórdia de Deus, em 2018, o pastor Steve começou a entender de que esse ministério precisava vir para a nossa nação. É o único lugar no mundo, fora dos Estados Unidos, que o ministério foi implantado. Ele conhece o nosso presidente, o pastor Ayrton Williams, um homem de Deus. Ele é o grande mestre, está o mestre com o outro mestre para conversar. Mas o pastor William realmente é o nosso grande mestre, aquele que dá o direcionamento espiritual para a gente. E ele é amigo pessoal do Steve Gallagher. O Gallagher convidou o Ayrton para presidir o ministério e conheci o Ayrton. Conhece um pouco da nossa história, que talvez eu fale um pouquinho mais para frente, de como é que nós nos conhecemos. O Ayrton me convidou para ser diretor no Brasil desse ministério. Eu tenho uma gratidão enorme no meu coração por servir. Queria expressar minha gratidão também aos pastores, à liderança pela confiança, pela bênção, pela oportunidade de servir vocês hoje da mesa do Senhor, num assunto que é muito polêmico, um assunto que é muito controverso, um assunto que tem muitas vozes, vozes humanistas, vozes criacionistas. E graças a Deus nós temos uma cosmovisão bíblica do sexo, da sexualidade. E tudo aquilo que nós queremos compartilhar com vocês, em especial nesse primeiro momento, ele é fundamentado e alicerçado na palavra de Deus. Amém? No segundo momento, eu quero trabalhar um pouco dos impactos que a pornografia gera no homem, na mulher, no casamento, nos filhos, aquilo que a gente conseguir compartilhar com vocês. Mas para começar esse tempo, é fundamental nós trabalharmos com a base, com fundamento teológico. Isso aqui é a palavra de Deus, esse livro, o livro santo, ele é a palavra de Deus. E nós precisamos olhar com muita reverência, com muita atenção, aquilo que a palavra de Deus fala. E antes até de fazer a minha leitura, eu queria contextualizar algo com vocês. Quantos estão acompanhando o aumento progressivo da violência na nossa nação e do mundo? Vocês estão acompanhando? Nas escolas, nas famílias. É interessante quando você abre um jornal, o que você percebe nesse jornal? Morte. Onde você olha, há morte em todo lugar. E a pergunta que eu faço para os meus irmãos é muito direta. Qual é a verdadeira causa de tanta violência, tanta imoralidade, tanta promiscuidade, tantos casamentos desfeitos, tantas pessoas escravizadas? Já pararam para pensar nisso? A igreja, ela precisa estar antenada a essas questões e dar uma resposta, uma intercessão a isso. Mas é importante nós olharmos. Quando você para perguntar isso para um sociólogo, ele tem uma resposta. Você para perguntar para um psicanalista, ele vai na linha do determinismo, ele vai dar uma linha de pensamento e de resposta. Você pega o psicólogo, você pega as pessoas, os profissionais de cada área, eles dão uma resposta pontual, alinhada à sua área. Mas eu confesso para vocês uma coisa, eu prefiro confiar onde? Na palavra de Deus. Amém? Então eu quero fazer uma exposição para os meus irmãos de um texto, quero caminhar com calma, eu não vou aprofundar, mas eu quero trazer princípios, e eu queria pedir uma gentileza para vocês, anotem. Para quê? Para que vocês possam pesquisar. Eu não tenho como aprofundar aqui, eu vou ter que pincelar alguns pontos, mas o que eu quero hoje? Eu quero trazer base bíblica, eu quero trazer fundamentação teológica para que vocês possam caminhar com segurança na hora de dar uma resposta nesses problemas. Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1.
Eu queria que você me acompanhasse a partir do versículo 16 até o final do capítulo, tá bom? E aí depois a gente volta e traz cada ponto, né, para fazer uma observação aqui. Então vamos lá. Pergunta que eu fiz, qual foi? Por que que nós vivemos num tempo onde há morte em todo lugar? A morte na cidade, a morte no campo, a morte do casamento, a morte nas famílias, a morte de propósito, de dons, de igrejas. E tem uma resposta. E Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá essa resposta. E isso aqui dá uma segurança muito grande para que a gente possa dar uma resposta realmente sociológica, baseada numa espiritualidade realmente que aponta para Deus. Então eu vou fazer a leitura aqui. Romanos 1, do 16 em diante. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por compartilhar conosco da Tua palavra revelada, que ela venha nessa tarde, Pai, instruir os nossos corações, nos conduzir, Pai, em direção ao Senhor e nos direcionar, Pai, como homens de Deus nessa cidade, a dar uma resposta bíblica, Pai, a todos esses problemas. Em nome de Jesus, ilumine os nossos corações, segundo o bom propósito da Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos.
Como eu falei para vocês, vou fazer uma exposição breve aqui do texto, naqueles pontos mais importantes aplicados a essa solução que nós queremos trazer, ok? O que é importante aqui? O apóstolo Paulo, ele começa falando da justiça de Deus. Quando eu estava fazendo os meus estudos, as minhas pesquisas, entender sobre essa justiça foi uma chave. Eu confesso para vocês que eu estudei tudo sobre neurociência, tudo não, mas boa parte, né, fiz uma boa pesquisa sobre neurociência, fui entendendo todas as questões ambientais, todas as outras questões emocionais que me levavam de repente a praticar o pecado sexual. Durante 24 anos eu vivi o pecado sexual, mas o que aconteceu? Todas as vezes que eu amparava a minha resposta a uma cosmovisão humanista, sabe o que acontecia? Eu não conseguia romper, eu não conseguia frutificar, eu não conseguia caminhar. Naquela época eu achava que era uma vida de liberdade, né? O que eu buscava era o caminho da vitória. Eu procurava pessoas, né, especialistas e dizia, cara, qual é o caminho da vitória? Sabe o que acontece? Muitos deles diziam, olha, o caminho da vitória era esse. Eu me apegava ao caminho da vitória e sabe o que acontecia, gente? Um pouco mais na frente eu me frustrava. E sabe o que eu aprendi? Eu queria trabalhar o primeiro fundamento com vocês aqui, tá? Não se trata, andar livre do pecado sexual, não se trata de uma questão de andar em vitória, ok? Andar em liberdade no que diz respeito ao pecado sexual é um caminho de obediência. Perceberam a diferença? Quando você chega diante de Deus e diz o seguinte, eu quero o caminho da vitória, sabe o que acontece? Você ainda tem um coração hedonista, disfarçado de piedade. Então o que acontece? Olha, eu quero que esse desejo ele seja arrancado do meu coração. Eu nunca mais quero sentir isso aqui. Só que, gente, isso é muito irreal. É muito irreal. Eu vou trazer fundamentação bíblica para vocês em cada um desses pontos. Você quer que aquilo durante muitos anos, né, que você construiu, né, teve uma caminhada onde muitos anos você expôs, né, o seu corpo a uma dinâmica escravizadora, às vezes a gente quer num passe de mágica que isso desapareça da nossa vida. Agora, o que Deus está construindo em nós? Quando um homem procura a gente lá no Prayer Life Ministries, uma das primeiras coisas que a gente trabalha neles é essa questão. Olha, não é um caminho de vitória que nós vamos estabelecer aqui. Nós vamos estabelecer uma caminhada de obediência. Quando você fala em vitória, você está pensando em você. Quando você pensa em obediência, você está apontando para quem? Você está apontando para Deus. Cara, isso aqui já é boa parte da caminhada. Porque olha só, em Cristo Jesus, nós já recebemos todo o poder e potencial para viver em obediência. Amém? Nós já temos isso. Olha só, aquele que habita em você venceu o pecado. E ele te capacita a vencer o pecado. Aleluia. Né? Aquele que perdoa incondicionalmente, ele habita em você. Então ele te capacita a perdoar também incondicionalmente. Entenderam aqui? É uma dinâmica relacional, tá? É uma dinâmica relacional. Eu estou há 11 anos, caminhando para 12 anos, livre da escravidão do pecado sexual. Mas eu pergunto para os meus irmãos, nesse tempo eu deixei de ser tentado, sim ou não? Não. Mas sabe qual que é o ponto-chave? O que é uma caminhada de obediência, cara? É quando você aprende nele a dizer não para o seu mau desejo. Amém? Isso é fundamental. Vamos para um segundo ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar a dinâmica da justiça de Deus e algo que saiu de moda, algo que muitas vezes tem sido pouco pregado, né? Que é a ira de Deus. Fala-se muito de um Deus amoroso, e é verdade, Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus santo. Porém, assim como o amor de Deus, ele é reflexo da santidade de Deus, a ira de Deus também é reflexo da sua santidade. A ira de Deus também é algo justo, é algo bom, é algo perfeito.
E nós vamos entender essa dinâmica de uma maneira muito simples. Olha só. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Eu acho que um bom texto, eu não sei se vão jogar aqui atrás, não sei como é que funciona, mas quando você pega Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, você vê o que é um homem sem Deus, sem a ação da justiça de Deus. O cara está morto espiritualmente, entregue aos desejos do seu coração, totalmente dominado por Satanás. Essa é a condição do homem sem a justiça de Deus. Mas o que diz no versículo 4? Mas Ele nos deu vida. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, gente, bem simples, pelo nosso tempo, bem simples. A justiça de Deus, ela se manifesta da seguinte forma: Deus olha para o homem totalmente morto espiritualmente, sem condições de fazer nada por ele, miserável de espírito. Ele vem e interfere naquilo. Ele se move em relação a esse homem e ele dá vida ao homem, resgata o homem através da fé. Amém? Essa é a justiça. Olha só, a justiça, então, Deus vem e se revela a nós. Ele vem a nós e se faz conhecido e você responde a isso. Amém? É isso aqui a justiça de Deus, de maneira bem simples. Agora Paulo, ele fala da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Como é que a ira de Deus se manifesta? E aqui, gente, está a grande chave. Está uma chave importante que os homens, quando buscam o nosso programa de aconselhamento, eles conseguem entender e realmente vir para um processo de quebrantamento. A ira de Deus, irmãos, ela se manifesta pela não intervenção de Deus. Entenderam aqui? Então, na justiça, Ele vem e nos salva. E na ira, Deus nos entrega. Durante 24 anos eu vivi o pecado sexual de maneira muito intensa. Muito intensa. Cometi muitas torpezas. O que estava acontecendo, gente, nesse período onde eu estava vivendo intensamente o pecado sexual? Eu estava vivendo debaixo da ira de Deus. A ira de Deus estava operando, me quebrando, para que eu pudesse entender que aquele caminho é caminho de morte. Amém, gente? Primeiro fundamento, não é caminhada de vitória, é caminhada de obediência. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre esse primeiro fundamento. Você não fala, Paulo, poxa, cara, eu tive um deslize. Sabe como é que é? A carne é fraca. Paulo, eu tive uma recaída. Paulo, sabe como é que é? Eu tive isso. Não. O nome correto, sabe qual é? E eu ensino lá os alunos, a equipe. Você não diz, olha, eu tive uma recaída. Não, Paulo, eu escolhi desobedecer a Deus. Eu pequei contra Deus. Eu escolhi desonrar o meu corpo ao invés de honrar. Eu escolhi a injustiça ao invés da justiça. Eu escolhi a mentira, a morte ao invés da verdade e da vida. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: faz diferença ou não entender dessa forma? Porque quando você chega diante de algum profissional e diz assim, cara, eu tive uma recaída, ou seja, você está colocando a responsabilidade em cima de quem? Em cima de qualquer outra coisa menos você. Agora, se você chega com o seu conselheiro bíblico e diz o seguinte, Paulo, eu escolhi desobedecer, eu desobedeci a Deus. Você está chamando a responsabilidade para quem? Para você. Diante de quem? A ofensa foi contra quem? Contra ele. Por isso que eu, como conselheiro,
eu não fico ali com raiva, eu não fico chateado. O pecado daquele cara não foi contra mim. O pecado daquele cara foi contra quem? E ele precisa entender isso. Então, na hora de fazer o conserto, no meu aconselhamento, o que eu falo? Cara, agora vamos fazer uma oração direto para ele. Foi contra ele a ofensa. E é muito legal, porque nessa hora, o que o cara faz? O cara se volta para a rocha da salvação dele. Que é quem? Quem é a nossa rocha de salvação? Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Nós recebemos o perdão de Deus. Uma das coisas que às vezes a gente acha, né, que o cara está naquela fase escravizadora, miserável, parece que a gente tem que descartar o cara. Não, cara, é nessa hora que ele precisa de ajuda. E é nessa hora que o conselheiro ele faz o seguinte: cara, vem cá. A sua santidade, ela não está amparada no seu esforço pessoal. A sua santidade, ela está amparada na sua fé. Cadê o aleluia, galera? O pastor tinha que chamar 2 assembleanos aí para botar fogo no negócio. Vocês entenderam isso aqui, cara? Vocês, todos nós aqui, nós não somos santos por causa do nosso esforço pessoal. Todos nós somos santos por causa da obra de Jesus. Aleluia. Olha aí, pegaram. É nessa hora, cara, que você vê a condição e você vê a necessidade realmente dele ter feito o que ele fez. Um versículo bíblico que você pode guardar no teu coração sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser... Sabe o que significa santificado? Bora ver se vocês entenderam. Você vai dar o aleluia aí. Santificado, gente, significa, sabe o quê? Que a obra de Cristo está consumada. Jesus Cristo já entregou a sua igreja ao Pai, santificada, por causa do sangue dele, da obediência dele, e pela fé, eu e você temos acesso à justiça dele. Aleluia! Me diga aí, meu irmão, não sai 2 toneladas da costa ou não sai? Agora olha o que o texto de Paulo diz: chamados para serem santos. Sim, Cristo Jesus já o santificou pela fé, pela obediência dele e pela sua fé. Agora olha só, ele te chama à santidade, ele te chama a novas obras. Sabe o que ele está dizendo? Que agora você deve conhecê-lo e você deve imitá-lo. Você deve progredir na santificação, nessa caminhada, realmente para que a cada dia você seja moldado à imagem e semelhança de Cristo, amém? Esse ponto é chave, cara. Eu vejo no olho de muitos homens, né, quando a gente está aconselhando, parece que cai aquilo e esse cara começa a olhar para Cristo realmente como ele é. Cristo não é aquele que veio trazer alívio para a gente. Ele veio nos salvar de uma condição que a gente não podia mudar, amém? Então ele é o Salvador, realmente nosso Redentor. Isso é a justiça de Deus, amém? Vamos para mais um ponto aqui. Agora olha só, por que a ira de Deus caiu sobre o homem? Eu estou explicando para vocês por que nós estamos vivendo morte em todo lugar. Paulo, olha só, quase 2000 anos atrás já estava falando sobre isso, apontando para a gente a direção, pregando o Evangelho, né? Pregando realmente o Evangelho, fazendo a exposição dele. Olha só, eu vou pular um pouquinho, vamos aqui para o versículo 21. O que aconteceu que o homem se tornou digno da ira de Deus? 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Tá? Então, olha só. De quem Paulo está falando nesse texto aqui? Paulo está falando de quem? Quem conheceu a Deus face a face? Adão e Eva. Ele está falando aqui da criação, do pecado original. É dele que eles estão falando, não havia pecado. Então eles conheciam a Deus face a face. Mas olha só, mesmo conhecendo a Deus face a face, eles escolheram não glorificar a Deus. Sabe o que significa, irmãos? Se ao invés de Adão e Eva fosse eu e você, nós teríamos feito a mesma coisa.
nós teríamos escolhido o mesmo caminho, mais cedo ou mais tarde. E esse ponto aqui, ele é fundamental. E aqui, o que tem acontecido? Apesar desse texto falar do pecado original, quando você olha a história da humanidade, né, quando as civilizações cresciam e elas desmoronavam, esse era o erro das civilizações, da maioria delas, né? Então você vê, há um crescimento e depois há um declínio. Por conta disso, elas se tornaram tolas, nulas. Imagine, a fonte da verdade é quem? É Deus. O homem nega a existência de Deus. Ele começa a procurar o sentido da vida. Ele procura explicar como é que a vida funciona. A minha pergunta é, ele vai encontrar a verdade? Sim ou não? Não. E aí ele vai ter o pensamento dele influenciado por todo tipo de tolice. E é o que a gente vê. Eu vou trazer uma tolice aqui para o jogo. Irmãos, hoje está em voga a seguinte sentença, eu quero que vocês me ajudem aqui a pensar se ela é verdadeira. Em todo lugar estão dizendo que aquilo que eu sinto determina quem eu sou. Queria fazer uma pergunta para os homens de Deus dessa cidade aqui. Essa afirmação é verdadeira? Bora fazer uma checagem? Porque os nossos filhos estão acreditando nisso. Os nossos filhos estão sendo engodados por essa mentira. Bora fazer um teste bem rápido aqui, bem simples. Tem um japonês, acho que é famosa essa história aqui, talvez vocês tenham acompanhado. O sonho dele era ser um cachorro. Ele não se identifica como ser humano. O sonho dele é ser um cachorro, então ele gastou uma fortuna para fazer uma roupa de cachorro perfeita. Ele veste essa roupa, ele age como um cachorro, ele come como um cachorro, ele faz as necessidades dele lá numa posição, parece cachorro, ele faz tudo como um cachorro, mas a minha pergunta é, ele se tornou um cachorro, sim ou não? Opa, então o que eu sinto não muda a minha natureza. Concorda ou não? Não muda. Então os nossos filhos estão sendo enganados, eles estão acreditando numa mentira. Então olha só, o que você sente, ele não muda a sua natureza. O que você sente influencia o seu comportamento. Uau, muda de figura ou não? Porque olha só, eu não estou mais falando de natureza, que é algo difícil de mudar, né? Porque não muda. Eu estou falando de comportamento. A minha pergunta é, comportamento é possível mudar, sim ou não? Opa. Então a gente já tem diferença. Quando alguns rapazes que têm o desejo homossexual buscam ajuda, cristãos, né, que buscam ajuda, é assim que nós chamamos. Olha, você não é um homossexual, você tem desejo homossexual. E uma segunda coisa que eu queria trabalhar com vocês também sobre esse aspecto para poder avançar. Gente, tem alguns cristãos muito bem intencionados que eles botam às vezes em rede social a seguinte expressão. Olha, a Bíblia diz que só existem 2 gêneros, macho e fêmea. Não faça isso. Está errado. Gênero, você não aplica a sexualidade. Não existem 2 gêneros, existem 2 sexos. Você vê como os caras engodam a gente compra a dinâmica deles? Tudo que eles trabalham não tem uma conotação científica. Eles trabalham no campo da linguística. E na linguística tudo é subjetivo. E a ciência ela vai trabalhar com aquilo que é objetivo. Entenderam aqui? Não vou me aprofundar nisso, mas só para trazer, porque muitos pais estão nessa angústia, eles precisam se preparar para essa conversa. Amém? Tem um livro que eu queria encorajar vocês. Se tiver algum pai aqui, pastor, com essa luta, com esse sofrimento, eu recomendo a liderança da igreja adquirir um livro chamado Ama o Teu Corpo, de Nancy Pearcey. Sensacional, ela trabalha as 2 cosmovisões e ela trabalha a desconstrução de maneira muito bacana. Eu acho que é um bom livro até para trabalhar uma série, né?
com a igreja, com os pais e com as mães. É muito bom esse livro, esse material. Mas entendemos aqui, gente, então olha só, qual é a mentira que o homem reteve? Ao não reconhecer a existência de Deus, o homem perde a revelação sobre si e sobre o universo. E aí qual é a verdade? É o que é o homem e o que é a criação. E aí você vê duas cosmovisões, uma cosmovisão humanista e uma cosmovisão bíblica. E esse ponto ele é importante aqui. Paulo, não dá para casar as duas cosmovisões? Aí eu quero perguntar para vocês aqui, vamos fazer um teste rápido. Na humanista, ó, esse lado é humanista, esse lado é criacionista, para não ficar repetitivo. Qual é a base dessa cosmovisão aqui? Deus não existe. Tudo o que ela fala, ela aponta, é baseado na não existência de um Deus. Essa cosmovisão aqui, ela é baseada em quê? Deus é criador de todas as coisas e senhor de todas as coisas. As bases são diferentes, não são? Aqui não existe Deus. Qual é o caminho que essa cosmovisão traça? É o caminho do homem. Qual é o caminho que essa cosmovisão traça? O caminho de Deus. Qual é o alvo dessa cosmovisão? A felicidade do homem. Qual é o alvo dessa cosmovisão? A glória de Deus. Aí eu pergunto para os meus irmãos, o que o pessoal gosta de beber aqui, pastor? Coca-Cola, alguma coisa? Valendo um kit Coca-Cola aí e um churrasco. Une essas duas cosmovisões. Une aí. Dá para fazer? Não dá. E só mais um detalhe antes da gente avançar. Vocês estão entendendo o problema aqui que Paulo está tratando? Esse problema não é de hoje não, esse problema é desde o Éden. Sabe? Paulo ele está tratando essa questão de qual é a lente que a gente usa, cara, para ver o mundo. Né? Nós vamos andar o caminho do homem ou o caminho de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, quem é verdadeiro? Deus ou o homem? Essa é a pergunta. Eu pergunto para os meus irmãos, quem está falando a verdade? Deus ou o homem? Então a gente precisa rever muita coisa, né, pela maneira que nós estamos caminhando. Então essa crise, olha só gente, essa crise doutrinária, ela gerou a crise moral. Uau, estamos apontando para uma solução? Não. Então a crise doutrinária, essa crise é quem é Deus? Essa crise doutrinária aqui, ela começou a gerar todos os malefícios no que diz respeito à humanidade. E aí vamos avançar um pouquinho, olha só. Primeiro ponto, versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. O que é isso aqui, gente? Problema moral. Vou dar uma pausa aqui em Romanos. Eu não vou ter tempo de abrir e fazer várias exposições, então eu vou direto aqui no ponto. Quando você pega Gênesis, do versículo 18, Gênesis 2, do 18 ao 25, o que você vai perceber? Em Gênesis 1 e 2, tem 3 discursos de Deus. A Bíblia mostra 3 discursos. Primeiro, criação do universo. Segundo, criação do homem e o direcionamento de Deus para o homem. Terceiro discurso de Deus, formação da mulher, do casamento, do sexo, da sexualidade e todo o resto ali você tem um desdobramento ali real no terceiro discurso. Tem um versículo lá, gente, que é o versículo 23. Ele diz o seguinte: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tem muita pregação, principalmente os pastores, né, que rodam muitas igrejas, no intuito até de fazer graça, brincar um pouquinho, eles fazem a seguinte aplicação. Eles dizem o seguinte: ah, cara, isso aqui é porque a Eva é muito bonita e Adão ficou muito feliz, muito empolgado, porque a partir daquele momento ele podia ter uma relação sexual. Gente, não é sobre isso que a Bíblia está enfatizando.
O versículo 23 de Gênesis 2, ele foi escrito por Moisés em forma de poesia hebraica. Cara, olha que bacana. E naquele versículo, como Moisés escreveu, essa poesia hebraica estava sendo cantada. Cara, que legal. Então, osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma poesia cantada. Adão estava feliz ou não? Mas qual é o contexto do terceiro discurso? Não havia alguém que lhe correspondesse sexualmente. Sem uma correspondente sexual para Adão, ele não poderia crescer e se multiplicar. Ele não poderia cumprir plenamente a vontade de Deus. Então, quando Eva aparece, sabe qual é a alegria do coração de Adão? A alegria do coração de Adão, irmão, sabe qual que é? É que a partir daquele momento, pastor, ele poderia cumprir 100% da sua missão diante de Deus. Ele poderia cumprir o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual, que é a ordem de Deus para todos nós. E se nós tivéssemos aplicado esses 3 mandatos da criação, não teríamos morte na cidade, como nós estamos experimentando. Sabe qual é o nome desse desejo que havia no coração de Adão? O nome desse desejo é desejo santo. E aqui, gente, mais um fundamento que eu quero trabalhar com vocês. Não existe santidade sem desejo santo. Qual é o desejo santo, Paulo? Qual é a base? Qual é o fundamento? Agradar a Deus, glorificar a Deus e ter prazer nele. Se no seu coração você levanta de manhã, a gente ensina lá, né, Mazinho? A gente ensina lá, cara, você acorda de manhã, qual é a sua oração? Senhor, muito obrigado, porque nessa manhã as suas misericórdias foram renovadas sobre a minha vida. E nesse momento eu escolho morrer para a minha vontade, para que eu possa viver um dia para a tua glória, para o teu louvor, para que o Senhor tenha prazer em mim. Essa é a base do desejo santo. Jesus, gente, quando você pega os evangelhos, em todo momento a vida de Jesus era direcionada por esse desejo santo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu? João 8. Você pega João 4, né? Não, na verdade João 4. Quando você pega João 8, ele vai dizer o seguinte: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Gente, a base. Se vocês querem andar naquilo, né, que é chamados para serem santos, nós precisamos direcionar o nosso coração baseado no desejo santo. Sem o desejo de agradar e glorificar a Deus, gente, nós seremos vencidos na batalha diária. Amém? Agora, Paulo não está falando desse desejo. Paulo está falando de outro desejo que a gente precisa discernir. Se puder jogar, por favor, Gênesis 3:6. Gênesis 3:6 vai falar o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Esse desejo, gente, ele não tem nada a ver com o desejo santo. A queda da humanidade foi porque o desejo santo ele foi abandonado, e esse desejo que Paulo fala aqui no versículo 24, ele toma conta do coração do homem. O nome desse desejo, preste bem atenção agora, o nome desse desejo é desejo cobiçoso. O que é o desejo cobiçoso? Ele é um desejo impuro, ele é um desejo sem honra, ele é um desejo sem afeto, ele é um desejo sem respeito, ele é um desejo sem cuidado. Resumindo, gente, assim, de uma maneira bem simples, desejo santo, eu olho para você, eu reconheço que você é imagem e semelhança de Deus. Por conta disso, eu preciso honrar você, proteger você, não posso te agredir, eu preciso caminhar lado a lado contigo e ter uma caminhada com você por conta disso.
Eu quero te honrar, eu quero te respeitar, eu quero te proteger e te cuidar. Esse é o desejo santo em relação ao meu próximo. Desejo cobiçoso, irmãos, é esse desejo aqui de Eva. É aquele desejo onde você olha para uma mulher e você quer consumir aquela mulher. Você quer tirar dela todo o prazer que você puder para você, de maneira egoísta. Você olha para o outro ser humano e você quer trapacear, você quer roubar, você quer mentir, porque você só está concentrado em satisfazer os desejos de um Deus no seu coração. Quem? Você mesmo. É por causa do desejo cobiçoso, irmãos, que as pessoas estão morrendo. É por causa do desejo cobiçoso que as pessoas estão matando. É por causa do desejo cobiçoso que os casamentos estão acabando. Que homens estão abandonando suas famílias e seus lares. É por causa do desejo cobiçoso que tanta coisa ruim acaba acontecendo com a gente. Eu estou sendo tentado a fazer uma brincadeira aqui, né? Mas é por causa do desejo cobiçoso que tem gente que torce para o Vasco, né? Por exemplo. Mas, gente, brincadeiras à parte, esse é o desejo que olha para a humanidade e deseja consumir tudo para si. É esse desejo cobiçoso, irmãos, que nós não podemos alimentar. É esse desejo cobiçoso que Paulo diz o seguinte: pelo Espírito, lá em Gálatas, fazei morrer os desejos da carne. O que é mortificar a carne? O que é mortificar a carne? É fazer o desejo cobiçoso perder a força. Por que eu estou 11 anos, caminhando para 12 anos agora em abril, livre da escravidão do pecado sexual? Porque todos os dias, o meu exercício qual que é? Não alimentar o desejo cobiçoso. Não dar a ele o mínimo de lascívia que ele precisa para crescer e dominar o nosso coração. Na segunda parte, eu vou mostrar um gráfico para vocês, e esse gráfico vai mostrar como o desejo cobiçoso, ele escraviza o nosso coração. Por que a pornografia, ela alimenta esse desejo e transforma todos nós o quê? Em homens totalmente perversos naquilo que nós fazemos. Ok, gente? Esse é o desejo. É esse aqui, pastor, que é o desejo que impera no velho homem. Esse é o desejo que precisa ser eliminado. Muitas vezes a gente fica assim: ah, Paulo, eu não me masturbei hoje. Glória a Deus, cara, mas como é que ficou o coração? Ah, cara, meu coração a noite toda eu fiquei desejando. Minha pergunta para vocês: pecou ou não pecou? Qual é a diferença para Deus entre um homem que adultera e um homem que só deseja uma mulher no coração? Sabe por quê, gente? A lei, ela veio trazer, na antiga aliança, ela veio trazer o que para nós? A consciência do pecado, a nossa condenação. Na nova aliança, Jesus vem trazer o que? A ação de Deus no nosso homem interior, no nosso coração. É por isso que nós podemos celebrar vitória agora, obediência agora. Porque não é mais um aspecto externo, agora é um aspecto o quê? Totalmente interior. Ele vem ao nosso coração, ele se faz conhecido e ele nos reveste, ele tem todo o potencial para que nós possamos viver uma vida realmente que glorifique a Ele. Amém? Vamos lá. É porque assim, geralmente cada um desses pontos ele é uma ministração, para você fundamentar bem. Eu estou tentando só trazer fundamento para que você possa andar em segurança. Então olha só, o seu inimigo não é a pornografia. O seu inimigo não é a mulher bonita lá fora, com roupa sensual. O seu inimigo não é a vizinha que fica lá na janela fazendo todo tipo de insinuação para você. O seu grande inimigo é o desejo cobiçoso. E só existem dois desejos, irmãos: ou você se volta para Deus com toda a força do seu coração, você o ama com todo o seu ser, ou você vai viver voltado para satisfazer os anseios do seu coração. Você viu o que Paulo diz? Por conhecer a Deus e não glorificá-lo,
o homem se tornou nulo. Então ele olha para aquilo que vai levá-lo para a morte e ele acha que aquilo é bom. Entendemos aqui? Então esse ponto é importante, né? E um segundo aspecto aqui, com relação ao seu inimigo. De novo, gente, o nosso inimigo não é a cultura. Nosso inimigo não é a cultura. Nosso inimigo não é a arte. O nosso inimigo não é o que está fora de nós. Não é a pornografia. E glória a Deus que não é esse o nosso inimigo. Sabe quem é o nosso inimigo? O nosso coração. Jesus ele diz o seguinte: não é o que entra no homem que contamina o homem, mas aquilo que sai do seu. Onde é que o desejo santo e o desejo cobiçoso eles operam? No coração do homem. Gente, eu não vim dar leitinho para vocês. Eu vim trazer substância sólida. Eu vim trazer substância sólida para lidar com esse problema. Né? Então, acolham isso, porque é uma instrução realmente que vai fazer toda a diferença, né? O Espírito Santo iluminando realmente seu coração com relação a essa questão. Para mim fez toda a diferença. Então lá no Prayer Life, por exemplo, os alunos, nós não somos uma casa de recuperação. Os alunos eles vêm, fazem o devocional, de manhã eles saem para trabalhar. Eles vão para a rua, porque de novo eles entendem que o problema não é o que está fora deles, é aquilo que está no seu coração. Então não é uma questão de cultura, é uma questão de soberania. Olha só, na justiça de Deus, Deus vem a nós e se revela a nós, e Ele intervém. Na ira de Deus, Ele nos entrega. Então, ou Deus governa soberano o seu coração, ou Ele te entrega as paixões da carne. É o que fala aqui o texto. E para a gente fechar esse primeiro ciclo, olha só. 26. Por causa disso, Deus os entregou, segunda vez, a quê? Paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Do que Paulo está falando aqui? De relações homossexuais. Sabe qual é o ponto que pega aqui? Existe um conceito em teologia chamado teorreferência. Você nunca cria nada do zero. Sempre você usa alguma coisa como referência. Um exemplo básico, avião. Foi usado o que como referência? Os pássaros. Submarino, as baleias. Então você sempre usa. Agora, quando Deus cria todas as coisas, só quem existia era quem? Era Ele. Então, quando Deus cria todas as coisas, o que Ele faz? Ele esconde, em todas as coisas, atributos dEle, para que nós possamos conhecer. E o atributo mais forte dentro da criação que Ele escondeu, gente, foi justamente na família. Então, olha só, quando você olha para a família, você vê Pai, Filho e Espírito Santo. E quando você pega as palavras em hebraico, quando ela trata de Espírito Santo, ele está sempre no feminino. É muito interessante essa abordagem. Então olha só, Pai, Mãe, Filho. Essa é a imagem de Deus que nós devemos crescer e dominar a terra. No terceiro discurso de Deus de Gênesis 2, ele vai falar sobre isso. Quando Deus entrega aos homens o que ele chama de paixões vergonhosas aqui, Deus ele está impedindo que a humanidade viva o quê? A sua imagem e semelhança. Isso significa, gente, que nós dificilmente vamos conhecer a Deus e revelar a Deus. O papel da família é esse. Conhecer a Deus e a sua família, revelar a Deus para outras famílias e os seus filhos levarem isso sucessivamente. Tem outro aspecto aqui que é muito importante.
Você pode acreditar em mim ou não. Desde 1776, tem um grupo de pessoas que tem um anseio de desconstruir uma cultura cristianizada. Tem um registro muito bom chamado Libido Dominandi. Quem gosta de ler, é um livro de 850 páginas, que ele traz toda essa abordagem. E sabe qual é o desejo desses homens? O desejo desses homens é uma nova antropologia do homem, para que o homem possa ser controlado sem ele saber que ele está sendo controlado. E desde 1776, esses caras, eles vêm, eles sabiam, não vai ser da noite para o dia, vai levar muitas décadas e muitas gerações. E sabe o que acontece, gente? Eles estão muito próximos de concluir aquilo que começou em 1776. Sabe em forma de quê? Quem já ouviu falar de Agenda 2030 da ONU aí? Alguém já ouviu falar? A Agenda 2030 aponta para a data onde eles conseguem concluir com exatidão aquilo que eles começaram em 1776. Qual é o sonho desses caras? Uma sociedade que não conhece a Deus. Uma sociedade dessacralizada. O homem não conhece a Deus, ele é dessacralizado, entrega esse homem às paixões do coração dele, e esse homem vai ser controlado sem ele saber que está sendo controlado. Gente, hoje você abre uma série Netflix da vida, tem pornografia. Hoje é um negócio simples, tem pornografia. Você abre qualquer filme no cinema, tem pornografia. Em todo lugar. Sabe por quê, gente? Porque a melhor forma de você desconstruir um homem é você alterando a sua sexualidade. Porque o homem foi feito por Deus para quê, gente? Para refletir o caráter de Deus Pai, dentro dessa linguagem da família. E a partir do momento que você olha para o seu corpo, e você não reconhece o seu corpo como um dom de Deus, um presente de Deus, e você abraça qualquer outro pensamento, que aqui Paulo diz que é um pensamento tolo, é uma mentira, você deixa de seguir na direção de se tornar pai, de se tornar marido. Então ele afeta diretamente essa dinâmica da imagem de Deus. E gente, quem faz isso é o diabo? Hein? Não. O que o texto diz? Por causa disso, Deus os entregou. Essa cultura que está caminhando, para essa dinâmica onde a sexualidade ela não está naquilo que é objetivo, mas naquilo que é subjetivo, é Deus julgando todos nós. Gente, sabe de quem é a culpa? Dos homens. A culpa é nossa. Quando um filho se desvia da igreja, a culpa é do pai, não é da mãe. Quem é responsável pela educação de um filho, biblicamente falando? É o pai. Quem é responsável pela sexualidade de um filho, identidade de um filho? O pai. A mãe auxilia. Lares onde existem filhos homossexuais são lares onde o pai é omisso, não é amoroso, e ele não é responsável. Se você for amoroso, responsável e presente, não vai ter homossexual na casa. A responsabilidade é nossa. Por isso que eu estou falando para você, gente, olha, eu não quis começar com neurociência, não quis começar com nada disso, eu estou trazendo. O problema foi o que, gente? Doutrina. Para onde eu estou trazendo a nossa discussão? Doutrina. Porque nós precisamos, como homens, alinhar isso aqui. Nós precisamos alinhar isso aqui. E sabe, gente, você vai mexer no homem
quando você mexe na sexualidade dele. Aborta os planos de Deus para a vida desse homem. E sabe qual é a melhor forma de você mexer na sexualidade de alguém? Está lá, está escrito no livro, pastor. Os caras, está escancarado. A melhor forma de você mexer na sexualidade de alguém é entregando essa pessoa à imoralidade sexual. Então, sim, eu sou o único autor de livros sobre pornografia que define a pornografia como ela é de verdade. O que é a pornografia? Ela é uma ferramenta de manipulação de massa, para desconstrução pessoal e social, levando o homem a abraçar uma sexualidade que não é verdadeira. Sim, se você assiste pornografia, você está sendo controlado, você está sendo manipulado. Não tem sexo na pornografia. Não tem sexo. Está ficando doido, Paulo? Desce daí. Não tem sexo. Sexo, ele é uma criação de Deus. Ele é feito para a glória de Deus. Homem e mulher casados desfrutam isso para a glória dele. Existem 5 fundamentos, para o sexo, mas eu não vou entrar nisso agora. O que tem na pornografia, gente, é lascívia, luxúria, filia, parafilia, perversão, violência, abuso ou qualquer outra coisa, menos sexo. O pior lugar para um homem buscar informações sobre sexo é na pornografia. Por quê? Ela não é sexo e ela não contém sexo. Ela vai fazer com que você seja totalmente dessacralizado. O que é dessacralizar? Eu não vou mais olhar para a pessoa como imagem e semelhança de Deus. Eu vou olhar para a pessoa como mercadoria para que eu possa consumir. E a minha pergunta é, esse tipo de atitude, ele sustenta algum casamento, algum relacionamento? Não. Por isso, a morte na cidade. Por isso, a morte em todo lugar, por causa do desejo cobiçoso. Então, gente, a santidade, ela nos leva à liberdade. Mas ver pornografia toda, eu vou mostrar para vocês como é que fica o cérebro. Vai ficar mais dinâmico, a segunda parte. Mas você vai perceber, cara, que é caminho de morte, não é caminho de vida. Amém? E para a gente encerrar, olha só, 03 aqui, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. De novo, não foi o diabo. Versículo 24, por isso Deus os entregou. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Versículo 26, por causa disso Deus os entregou. O que é isso, gente? Ira de Deus. Na ira Deus não intervém, Ele nos entrega. Então vamos lá, ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E aí vem aquela lista: injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são de infamadores, caluniadores, inimigos de Deus, papapá. O que é isso, gente? Desejo cobiçoso. Só tem 2 desejos, cara. Ou o teu coração está totalmente inclinado para a glória de Deus. Tudo o que você faz, você não escolhe baseado em prazer, você escolhe baseado na palavra de Deus. Você não escolhe baseado no teu coração desejo, você escolhe baseado naquilo que Deus chamou de bom. Se der tempo, eu quero falar com vocês sobre redenção dos sentidos. Existe um processo de redenção, onde os nossos sentidos, eles são totalmente redimidos à obediência de Cristo. Amém? Eu não tenho vontade de me masturbar e ver pornografia, não tenho mais. Os meus sentidos foram redimidos. O que ainda acontece é, quando aparece uma mulher muito bonita, mais sensual, às vezes eu olho e digo, cara, que mulher bonita. Opa, isso não glorifica a Deus, ela não é minha esposa. Eu digo não. E eu saio.
Entenderam aqui? Então, eu estou em processo de redenção nessa última fase. 11 anos, cara, 11 anos, caminhando para 12. Mas realmente eu não tenho mais anseio. Agora olha só, eu não alimento o desejo cobiçoso. Abre a Bíblia rapidinho aí, 1 Coríntios 10, 12. 10, 12, isso. Infelizmente não dá tempo de expor o texto hoje, mas eu quero trabalhar um princípio muito rico com vocês aqui, antes da gente fechar esse primeiro tempo. 1 Coríntios 10, 12. Vamos ver, não sei se vai jogar lá, senão se eu acompanho por lá ou por aqui. 1 Coríntios 10, 12. Olha só. Assim, aquele que julga estar, cuide-se para que não caia. Só um minutinho aí. Pode deixar no 12 por enquanto. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Paulo estava respondendo a várias perguntas que alguns irmãos levaram para ele. E uma das perguntas que as pessoas faziam é o seguinte: Paulo, alguns irmãos estão se achando muito espirituais e eles estão indo para os templos pagãos. E o que está acontecendo lá? Eles estão participando, comendo alimentos oferecidos aos ídolos, né? E aí a pergunta dele: eles podem fazer isso, sim ou não? Podem ou não podem? E aí o que Paulo responde? Paulo, ele traz, quando você pega o discurso de Paulo aí, ele começa no versículo 1 até o 14. Mas a gente vai pegar pelo tempo esses dois pontos aqui. Paulo começa a mostrar pessoas que antes viveram coisas extraordinárias e ainda assim pecaram contra Deus. Então Paulo está fazendo uma advertência: olha só, você pensa que está de pé, você que se acha super espiritual, você está se colocando em tentação, cuidado. Cuidado para você não cair. Princípio 1 para você não alimentar o desejo cobiçoso, meus irmãos: não alimente o desejo cobiçoso, não se coloque em tentação. Pergunto: você consegue ir para dentro de um banheiro sem pecar sexualmente, sim ou não? Levanta o celular. Essa é a pergunta. Ah, não consigo. Você consegue ter rede social sem pecar sexualmente? Paulo, não consigo. Você consegue andar por determinada rua, em determinado horário, onde tem aquela mulher que você se envolveu no passado? E se ela te chamar, você consegue dizer não para ela? Desvie o caminho. Não leve o celular para o banheiro. Apague suas redes sociais. Não se coloque em tentação. Não coloque a sua santidade baseada no seu esforço pessoal. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo isso. Não coloque a sua santidade baseada na sua capacidade. E agora, gente, se você não se colocar em tentação, aí você pode dizer: Paulo, legal, eu tenho feito isso, mas olha só. Cara, tem vezes que eu estou na rua tranquilo, estou louvando a Deus e aparece lá aquela enviada do cão. Aí eu tenho para você, eu não, Deus tem para você o versículo 13. Olha o versículo 13. Olha que coisa linda. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, todos os homens, eles passam por tentação. O problema não é a tentação. O ponto-chave é quando você, nele, aprende a dizer não para o seu mau desejo. Agora olha só, você não diz isso sozinho. Porque apesar de você ser tentado, cara, olha aquilo ali. E Deus é igual não, vamos repetir. E Deus é fiel. Cara, como é que a fidelidade... Olha só, você não se colocou em tentação, a tentação veio. Deus é... E olha o que Ele vai fazer. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, olha só, você não se colocou em tentação.
Nessa você foi tentado, aquela tentação surgiu ali, né, de supetão. Quando forem tentados desse jeito, Ele mesmo providenciará um escape. Olha como continua, para que possam suportar. Sabe o que é esse escape, irmãos? Sabe o que é o escape? Apareceu lá a circunstância da tentação. Você diz não imediatamente. Não brinca. Diz não imediatamente. E aí você se volta para Deus em quê? Em total dependência. E aí o que é esse escape? São os meios de graça que Deus deu à igreja. Quais são os meios de graça, gente? A palavra, a oração, o jejum, solitude, solidão, a comunhão com os santos. Você ter um pastor sobre a sua vida, que você pode ligar e ele pode interceder com você, lhe dar uma instrução. Olha o escape que Deus deu para cada um de nós. Entendemos aqui? Então nessas horas, gente, olha só, não tem desculpa. Eu dei um escorregão, sabe como é que é, né? A carne é fraca. Não, cara. Deus é fiel. Então se você nesses momentos, ao invés de alimentar o desejo cobiçoso, você se voltar para a rocha da sua salvação, Ele vai derramar sobre você o que, irmão? Graça sobre graça. Sabe por que tem muito crente anoréxico, caindo, sucumbindo diante do pecado? Porque você não usa os meios de graça para se alimentar da graça de Deus que já está disponível para você em Cristo Jesus. Você não gera a graça já está derramada, ela já está. Você só precisa, sabe o que, gente? Todos os dias de manhã se alimentar dessa graça, pela palavra, pela oração, pelo jejum quando for necessário, pela intercessão, pela solitude, pelo pedido de ajuda a um irmão mais maduro, pela comunhão com os santos. Se alimente da graça. Durante 8 anos eu estava na igreja, mas eu não estava em Cristo. Faz diferença ou não? 8 anos em adultério, em prostituição e toda a sorte de pecado que você pode imaginar. Mas um dia isso mudou no meu coração, sabe? Um dia aquilo virou, essa chave virou. Eu vou dizer para vocês no meu caso, no dia 6 de abril de 2012, eu não aguentava mais. Então eu me voltei para minha esposa lá em Curitiba, segundo andar da nossa casa, eu era gerente regional de um banco. E o que aconteceu? Chamei ela e disse, olha, eu já traí você. Eu comecei a confessar para ela o meu pecado. 2 anos, pastor. Foram necessários 2 anos para eu confessar tudo. Mas naquele dia, irmãos, eu não sei explicar para vocês, é como se aquilo foi arrancado de mim. Há 4 meses Deus havia me pedido, confessa o seu pecado. Em novembro a minha esposa recebeu uma palavra, eu lhes darei um só pensamento, uma só direção, uma só conduta. E a partir ali do final de dezembro eu comecei a ser esmagado por Deus para confessar. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, quando chegou no dia 6 de abril, eu não suportei mais. E eu falei para ela quem eu era de verdade. E ali, gente, começou. Sabe, começou algo que eu não sei descrever para vocês. Eu abandonei minha carreira do banco, eu vim para a vida missionária, sem salário, sem nada, olha que coisa legal. E começou toda uma dinâmica até a gente chegar onde a gente chegou. E tem muito mais, né, para a gente caminhar. Mas o que eu posso dizer para os meus irmãos é, para um homem que engravidou a esposa de um amigo, quase abusou sexualmente da sua filha,
e cometeu várias outras injustiças e torpezas. Se a graça de Deus me alcançou, ela pode alcançar qualquer um. Ela pode se achegar. Eu sei que aqui nessa igreja tem homens que já vivem essa liberdade maravilhosa. Eles gozam dessa alegria. Eles gozam dessa comunhão profunda com Deus. Mas ainda há alguns escravizados. Ainda há alguns presos a problemas doutrinários. Problemas. Ouça o seu pastor. O seu pastor, ele está aqui para justamente lhe direcionar. Acredite naquilo que ele ministra, né, que ele prega. Isso vai começar a alinhar você. E de novo, não ampare a sua santidade em você. Ampare sua santidade na obra consumada de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Há esperança, e não só esperança. Há solução para isso. Né? E essa solução realmente, ela está em Cristo Jesus. Amém? Eu queria convidar você, para parecer que está acabando nesse primeiro tempo, ficar de pé. Vamos tirar alguns minutos de oração? Esquece quem está do lado. Esquece quem está do lado. O papo é reto agora, você e Deus. O grupo de louvor vai ministrar uma canção que Deus colocar no coração deles agora. Eu só queria que você fizesse algo. Fecha teus olhos. Se você já vive essa liberdade maravilhosa, essa vida de obediência, expressa a tua gratidão e tua alegria ao Senhor e louva a Ele com toda a força do seu coração. Mas se de repente alguém aqui ainda vive um quadro de escravidão, eu queria te convidar a agradecer a Deus pela obra de Jesus Cristo e pedir que Ele venha a você com mais intensidade e poder, porque você deseja conhecê-lo mais profundamente e viver essa liberdade. Amém, gente? É simples. Se concentre somente nisso e Ele vem a você e se faz conhecido. Amém? Então, por favor.